Pessoal, hoje mais um videozinho daqueles, eu particularmente curto bastante, calma. Aquele bate-papo nosso com os veterinários especialistas e hoje com a doutora Flávia Mello a gente vai falar sobre fisioterapia voltada, obviamente, para os cães. Fiquem atentos, tem muita dica legal e tem muita gente que não conhece ainda essa área da veterinária que pode ser trabalhada. Então, pessoal, antes de começar mais esse bate-papo com a doutora Flávia, eu queria fazer aquele pedido para vocês. Não deixa de dar aquele likezinho pra gente. Eu já falei aqui, tá no botãozinho aqui embaixo, tá super fácil, não tem desculpa. E inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, pra gente é super importante. Lá tem muito vídeo legal. Não deixa de olhar nossos outros vídeos se você não olhou ainda. E se você tiver algum amigo precisando de alguma coisa, falar de algum tema relacionado aos nossos vídeos, compartilhe lá. Então, doutora Flávia, eu queria primeiro te agradecer por aceitar nosso convite, por esse bate-papo, a gente falar um pouquinho sobre essa tua área aí, que é bem legal, bem diferente, acho que poucas pessoas conhecem, né? Sim, muito pouca gente conhece. Conhece mais a acupuntura, Isso. Que está até dentro da reabilitação, né? Mas não conhece fisioterapia, fisiatria, ou ozonioterapia, esse ainda é um mundo meio inexplorado. Legal, a gente vai poder falar um pouquinho agora. Sim. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, os cães podem ter problema de coluna? E se sim, quais problemas? Ou pelo menos quais os mais comuns? Os cães têm muitas alterações de coluna, os felinos também têm alteração de coluna, né? Entre elas traumas, né? Atropelamento, quedas, qualquer trauma que possa gerar ou uma fratura nessa coluna ou uma compressão das vértebras que pode causar hérnia de disco, né? Por trauma. As hérnias de disco patológicas também, a gente tem os animais idosos que tem uma degeneração desse disco intervertebral e acaba fazendo uma hérnia de disco por conta disso. Tem alguns animais que são mais propensos, algumas raças são mais propensas a ter essas alterações. Por exemplo, o bulldog francês tem uma má formação muito comum que chama hemivértebra. Então são vértebras que têm formatos diferentes e elas acabam gerando uma instabilidade na coluna. Outra raça muito comum também são os Dachshunds, né? Porque eles têm a coluna muito comprida, né? o pezinho muito curtinho, e aí eles acabam sofrendo mais com isso. Mas qualquer paciente de pequeno, médio ou grande porte pode ser suscetível a ter alteração de coluna, sim. Essa até, você acabou até juntando, não tem problema nenhum, obviamente. A segunda pergunta que era perguntar se algumas raças têm mais predisposição. Então, sim. O Bulldogs e os Dachshunds. Bulldogs mais com as malformações, o Dash pela constituição anatômica dele, né, por ser muito comprido, eles acabam tendo muita alteração. Essa malformação nos Bulldogs a gente consegue visualizar de alguma maneira, olho nu, ou ele começa a apresentar alguma dor assim? Normalmente pode ser achado de raio-x. Praticamente todo bulldog vai ter uma hemivértebra, mas nem todo animal que tem uma hemivértebra tem sintoma. Então, às vezes, a gente só descobre quando ele tem sintoma. Eu tenho um paciente que ele tá com uma hérnia na cervical, então a gente fez o raio-x, só que a gente achou hemivértebras em toda a coluna torácica. Né? Então, assim, o sinal era da cervical, mas ele só dá sinal quando essa instabilidade da vértebra causa alguma compressão realmente na medula ou alguma terminação nervosa. Entendi. E no Dachshund serve para o Basset, para todos os... Dachshund, todos, até os vira-latis mais compridinhos. Que acabam puxando um pouquinho ali. Isso, mas realmente toda raça, pequeno, médio ou grande porte, pode ter. Inclusive os felinos também a gente tem observado bastante. E assim, existem casos de acidentes e atropelamentos. Com certeza a fisioterapia entra aí com um papel muito importante, né? Sim. Você tem alguma história recente legal que você possa contar, assim, de reabilitação, de ajudar na recuperação? Olha... Ou uma recente ou uma que marcou, só para... eu tenho, assim, uma história muito pessoal, né? Na verdade, a minha cachorrinha, Vitória, e eu meio que mudei de área, eu não atendia nessa área, né, da veterinária. Eu fazia clínica e atendia em outra área e eu mudei completamente e resolvi ir para reabilitação animal, foi bem pessoal, né? Então ela foi atropelada na estrada, foi trazida na clínica por uma das nossas veterinárias e ela quebrou as duas patas traseiras todas, esmigalhou. Nossa. E o quadril, né? E assim, é uma cachorrinha que se arrastava, ela não andava, ela teve que fazer inúmeras cirurgias, ficou 6 meses aqui na clínica. E nesse meio tempo a gente entrou com acupuntura, a gente entrou com fisioterapia para ela.
E hoje os ortopedistas não sabem explicar como ela anda. Porque se você olhar o raio-x e olhar a cachorra, você não acredita, porque ela tem o fêmur todo quebrado, todo retorcido, ela tem uma articulação de joelho na outra patinha que está abrindo a articulação, né? Ela tem um quadril ainda fraturado, que não foi consertado, e ela anda, ela pula, ela corre, brinca, ela é uma cachorrinha muito feliz. Então, assim, a qualidade de vida dela é uma coisa, e isso me tocou muito. Então, assim, eu resolvi mudar completamente para essa área. Tenho muitos pacientes que foram atropelados e que a gente até teve um diagnóstico antes de não tem o que fazer porque essa medula foi comprimida e não tem o que fazer. E que a gente começa a fazer fisioterapia e a gente começa a ver o bichinho voltar a abanar o rabo que ele não abanava. Né? Tipo aquela demonstração de felicidade mesmo, que estão aí assim, de novo. Poxa, você tá abanando o rabo, tá passando um sinal, tem alguma chance de recuperação. Então você vê o bichinho levantando um quadril, né? E assim, você vê um dono sentando chorando na sua frente, e aí isso aí é uma coisa que toca mesmo. Muito legal. Bom, muito legal. E aí de curiosidade, por exemplo, nesse caso específico da sua cachorrinha, quanto tempo você fez de fisioterapia? Quantas vezes? É só pra gente ter uma ideia mesmo de como é que funciona. Tantas horas por dia, tantas vezes por semana, Sim, e demorou 6 meses, não sei. Não, normalmente ela fez a fisioterapia no tempo que ela estava aqui, né? Ela faz, claro, até hoje, né? Porque de vez em quando ela sente uma dorzinha ou outra, então de vez em quando eu ainda faço nela. Mas ela fazia sessões semanais, né? De acupuntura e fisioterapia. E eu senti realmente diferença, que ela arrastava que nem uma foquinha as patas traseiras. Ela começou a levantar o quadril e começou a dar passinhos com a pata, isso depois de um mês, mais ou menos. Pô, legal, rápido. Então, assim, 4, 5 sessões ela já estava mostrando uma recuperação muito boa. Legal. E a fisioterapia, assim, você faz, ela acaba sendo mais voltada para cães idosos ou é para todas as idades? Para todas as idades. Eu tenho animais idosos que vêm por problemas ortopédicos, como eu tenho animais idosos que vêm porque tem uma perda muscular, uma caquexia muscular e tem uma fraqueza nas patas, e é para qualidade de vida, para não deixar um animalzinho ter dor. Eu tenho animais novos, que aí é pós-operatório, ortopédico, é trauma. Ou, por exemplo, raças como Golden, que cada vez apresentam casos de displasia mais novos. Eu tenho 3 pacientes que eles começaram o atendimento comigo antes de completar 1 ano de idade. Eles já tinham uma displasia já moderada severa. Então a gente faz aí desde filhote, dependendo do caso, até os pacientes mais idosos. Entendi. Eu não sei nem se essa pergunta é exatamente certa, mas quais os tipos mais comuns de fisioterapia? E se você podia mostrar, só falar, né? Algum tipo de exercício. Sim. Eles aceitam bem esse exercício? É relativamente fácil de fazer? Então, a gente tem várias modalidades dentro da fisioterapia, né? Então a gente trabalha com os aparelhos, então, por exemplo, magneto, que é esse aparelhinho aqui. Tem o laser, que é o mais conhecido, o TENS, que também é conhecido, né? O humano fala que é o choquinho, claro que o aparelho não dá choque, mas ele mexe em impulso elétrico. Então a gente trabalha, como na fisioterapia humana, a gente trabalha muito com os aparelhos, né? Recuperando o animal, e faz também a parte que chama cinesioterapia, que é dos exercícios. Então a gente usa as bolas, né, que são, o pessoal pensa, vai brincar no Pilates, é como se fosse isso. Então eles usam as bolas para fortalecer a musculatura, para alongar o animal, dependendo da patologia que ele tem. Usa os discos, né, os discos de equilíbrio também, para fortalecimento muscular, para propriocepção. Circuito também, né, que tem que pular nas coisas, passar em diferentes pisos. Então tem tanto a parte de aparelho, como a parte de exercício, igual na fisioterapia humana. Claro que com os animais é um pouco mais difícil na parte de exercício, porque você tem que ter uma colaboração maior do bichinho, do proprietário, né? Então a gente passa exercício para casa, o proprietário faz em casa, então tem que ter essa colaboração também. E claro, muitas vezes eles têm medo, então no meu trabalho, por exemplo, pessoal, eu nunca começo de cara já botando o animalzinho no exercício. Primeiro a gente faz a parte de aparelhagem, até porque normalmente ele está com dor, então a gente quer melhorar isso, para depois começar a fazer o exercício, ele fazer um exercício com a marcha correta, apoiando direitinho aquela patinha que, por exemplo, não estava apoiando. Entendi. Assim, de uma maneira geral, acho que eles têm essa questão, né, de estar chegando num lugar diferente e entender, né, assim, no dia a dia eles não brincam com uma bola desse tamanho, só que acho que eles aceitam bem, né? Sim, eles... Acho que a gente pode dizer que eles aceitam bem. Normalmente aceitam bem. A maioria não tem problema para fazer.
Entendi. E outro problema muito comum, a displasia, a gente já até conversou em outro vídeo com o Dr. Marcelo, Sim. falando sobre displasia. Mas acho que a fisioterapia pode ajudar bastante nesse caso de fisioterapia. Muito. Aí eu queria te perguntar como e que qualidade que ele pode dar, ou até às vezes como prevenção, não sei, para algumas raças que costumam ter muito problema. Sim, sim. A prevenção é importante, a gente consegue melhorar toda a constituição ali da parte articular, né, da parte óssea. Eu atendo muitos casos, inclusive encaminhados pelo ortopedista, pelo Marcelo. Tem casos de pós-operatório, que ele fez alguma técnica de denervação ou de colossefalectomia mesmo, na retirada da cabeça do fêmur, que a gente trabalha para ajudar a melhorar a pisada do animal, a marcha, porque ele pisava errado, ele pisava torto, ele compensava na outra pata. E os casos que, por exemplo, às vezes não podem operar. Então a gente tem um paciente em comum, eu e o Marcelo, o Dr. Marcelo ortopedista, que é uma cachorrinha idosa, que ela tem uma displasia muito feia, um quadril luxado já, tem uma luxação de fêmur, mas ela não pode operar porque ela é uma paciente idosa. Então a gente faz a fisioterapia com o intuito de tirar a dor dela, tirar essa inflamação toda ali articular, melhorar a postura dela, melhorar a musculatura, basear, sempre pegando muito no fortalecimento muscular, pra gente poder melhorar todo o restante daquela pata, para que o animalzinho consiga andar, mesmo tendo aquele problema, aquela alteraçãozinha de quadril. E no caso da displasia, acho que é importante ressaltar isso, né? Que além das raças que já têm predisposição, se você identificar logo no início, que é importante você já entrar com fortalecimento. Muito importante. Para prevenção. Prevenção. Prevenção você consegue segurar a evolução? Sim, consegue. A gente brinca que a artrose não tem cura, mas ela tem sim um controle e ela tem sim uma melhora, né? Melhora na dor, melhora na qualidade de vida do paciente, a gente consegue melhorar bastante coisa assim. Maravilha. Da nossa parte era isso que a gente queria saber. Adorei aqui todo o ambiente, aqui é o lugar mais diferente que a gente já fez. Dá vontade de ficar aqui um pouquinho. Não é? Eu fiz questão, né, quando a gente fez essa salinha, eu fiz questão de primeiro não ia ter aquela mesa, porque eu acho que aquela mesa, eles têm medo. Né? Já chega num lugar que... no alto, eles não têm essa noção de que eu estou no alto. Né? Então, assim, eu fiz questão de fazer uma coisa como se eles estivessem na sala de casa, porque eu acho que reabilitar não é só chegar aqui, enfiar um monte de aparelho no bicho e mandar embora. É reabilitação como um todo, né? Então, criar um ambiente assim mais comum para eles, né? Aí eles entram aqui, tem cromoterapia, tem aromaterapia, tem cheirinho, tem... E aí eles gostam, eles se identificam. Com certeza, né? Com certeza. Mas é isso, brigadíssimo. Acho que ajudou muito a esclarecer muitas questões. Sim, sim. Obrigado a vocês pelo convite. Imagina. E depois a gente vai deixar todos os contatos, aí eu vou deixar mais à frente tudo aqui para vocês poderem entrar em contato. Pessoal, mais uma vez, como a gente sempre faz, eu vou deixar aqui todos os contatos da doutora Flávia Mello. Se você precisar de alguma coisa para reabilitação, algum acidente, problema de coluna, como ela falou aqui no nosso bate-papo, entre em contato com ela. Ela faz um trabalho muito legal, bem diferenciado, com certeza vocês vão curtir bastante. É isso, gente. Terminando mais um vídeo e eu queria fazer aquele pedido de sempre para vocês, mas é muito importante para a gente. O pedido acaba sendo repetitivo, mas para a gente significa muito. É deixar aquele likezinho, inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que aí tem todo o nosso dia a dia lá acontecendo, a nossa rotina, é muito legal. Mesmo quem não tem cachorro, curte muito. A gente tem muita gente que nem tem cachorro, mas curte lá de ver, o lugar é bonito, a gente tem outros animais. Então vá lá e acompanha a gente. Fechando mais uma vez, igual minha filhinha, beijo, tchau.